Hello guys, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu tô aqui pra falar o seguinte, um assunto que surgiu bastante recentemente lá no meu Instagram, que foi o assunto da rejeição da criança. Então esse assunto surgiu porque, enfim, fiquei 4 anos cuidando da minha criança, aí eu parei de cuidar da minha criança e chegou uma nova au pair. E aí a minha criança que cresceu comigo, porque quando eu cheguei o bebê tinha 3 meses, obviamente eu saí, ele tinha 4 anos. Obviamente que a gente já esperava que ele ia rejeitar a nova au pair, né? Que ele ia ter esse momento emocional difícil de passar de uma babá durante 4 anos para outra babá. E então, quando eu mencionei sobre isso, muita gente falou, meu, me ajuda, né? Como que vocês lidaram com isso? Como que a nova au pair tá lidando com isso? Porque aqui a gente tá vivendo isso, e tá sendo muito difícil, e a criança me rejeita, e a criança rejeita tudo, e não sei o que e tal. E aí eu comecei, né, nas minhas buscas sobre lidar com o psicológico infantil e tudo. Então, pra quem não sabe, eu fiz vários cursos em relação a isso, inclusive da Universidade de Genebra, que eu fiz sobre o desenvolvimento psicológico da criança, enfim, todo esse trabalho que eu tive nesses últimos 4 anos com as crianças na parte da disciplina positiva, né, de acolher as emoções e tal. Então, muito repertório sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar e pensar em todas as maneiras que a gente poderia ajudar os pequenos a lidarem com essa rejeição. Então, a primeira coisa que eu quero transmitir aqui nesse vídeo não é pessoal. Então, da mesma forma que a gente lidou aqui com a nova au pair e que, enfim, eu espero que vocês lidem com as crianças de vocês, né? Quando vocês forem cuidar de crianças que estão te rejeitando vocês, não levem pro pessoal. Não faça igual as mensagens que eu recebo são tipo, ele está me rejeitando, ele não gosta de mim, ele não sei o que lá de mim. Não é sobre vocês. Não é sobre vocês. É sobre a emoção da criança, é sobre ela ter que lidar com esse apego emocional com a antiga babá e aí ter que se adaptar a uma nova pessoa. Então, imagina você estar num relacionamento amoroso, que seja um relacionamento qualquer um, durante 4 anos, né? Assim, só pra exemplificar. E aí, do dia pra noite, aquela pessoa vai embora e chega outra pessoa. Então, assim, óbvio que a presença da pessoa vai estar ali, então você vai continuar tendo companhia, você não vai ter sozinha, mas não é a pessoa que você está apegada, a pessoa que você já conhece as manias e os defeitos. Então vamos encarar como se fosse isso, você trocou de namorado. Então imagina, uma ruptura assim, da noite pro dia. Num dia você tem uma babá, no dia seguinte já é outra. Então é muito difícil pra criança. Então, assim, a rejeição que os pequenos têm, na verdade, na minha opinião, eles lidam muito melhor do que eu lidei com certos rompimentos que eu tive. Então, e o que é pior, eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem lidar com essa sensação, com esse sentimento. Eles nem sabem o que isso significa. Eles só querem não ter que interagir com aquela pessoa, ou recusar a ajuda daquela pessoa, ou, sei lá, né, se você forçar a barra ainda, eles podem partir pra coisas mais agressivas, assim, ofender, de repente ser agressivo fisicamente. Então é muito difícil essa parte e a gente tem que ter um pouco da delicadeza de lidar com a situação. Então a primeira coisa né, não leve pro pessoal. Ele não está contra você, ele não te odeia, ele não é, o problema não é você, porque a situação não é sobre você. É muito, muito importante você pôr isso na sua cabeça, porque uma vez que você põe, a cada vez que a criança vai fazer qualquer coisa relacionada à rejeição, você vai pensar nisso, não é sobre mim, ele tá lidando com isso. Se a gente botar de novo o nosso exemplo aqui do rompimento, não é que a pessoa chegou aqui e a pessoa é chata. Às vezes a pessoa é super legal, só que a gente tá com traumas emocionais, né? A gente tá com apego lá atrás na outra pessoa, nas manias, até nos defeitos da outra pessoa a gente tá sentindo falta. Então precisa de um tempo. E eu acho que outra coisa importante de se dizer aqui é que cada criança é uma criança. Então isso eu tenho que repetir todas as vezes, porque parece que não é óbvio, porque sempre vai ter comentário depois da pessoa falando, mas nem toda criança é igual. Sério? Sério, você chegou a essa conclusão sozinha? Sim, nem todas as crianças são iguais. E isso vai depender da cultura, vai depender do tipo de criação que a criança tem, do tipo de personalidade que a criança tem. Então, eu não posso vir aqui dar uma receita mágica pra você fazer que vai dar certo com a criança, porque cada criança é de um jeito diferente e, obviamente, vai agir de um jeito diferente. Mas eu acho que o que conta muito nesse caso é a maneira como vocês introduzem essa nova pessoa. Então aqui no meu caso, né, no caso das minhas crianças, a gente
São 4 anos, então a gente introduziu muito antes da au pair chegar, quando eles fizeram chamada de vídeo a primeira vez com ela, eles nem quiseram falar muito com ela, viram a cara dela e tal, aí um falou que ela era feia, que já foi o que a gente achou que ia ser mais difícil mesmo. Ele falou que não gostou do cabelo dela, não sei o que, então ele já tava com essa rejeição lá no início, quando a gente teve essa primeira conversa de, olha, em algum momento aqui no futuro, vai ter um tempinho ainda pra isso acontecer, mas a Bruna não vai mais ser a babá de vocês. Eles falaram assim, curto e breve, não fica inventando história e nada, mas também não mente, né? Não mente, não fica inventando história, mas também não coloca uma ruptura, tipo, a Bruna vai embora pra sempre, nunca mais vocês vão ver ela. Não foi assim em nenhum momento. Foi um tipo, ela vai continuar, né? Vocês vão poder ver ela, vão poder conversar com ela, convidar ela pra vir aqui em casa jantar e tudo, mas ela não vai mais ser a babá de vocês, porque ela vai trabalhar em outra coisa, né? Enfim, e vocês terão uma nova babá. Então, acho que depende muito da idade da criança, né? Pra você poder ter esse diálogo com a criança. E também vai depender, acho que independente da idade da criança, a criança vai ter um apego porque passou muito tempo com a mesma babá. Então, mas aí as crianças vão reagir de formas diferentes, as idades vão reagir de formas diferentes, né? As crianças maiores, elas tendem a saber um pouco melhor lidar com os sentimentos, né, de saudade, saber o que é e poder ligar e falar com a pessoa e tal. E as crianças menores já não têm tanto isso. Então, acho que com as crianças menores é mais difícil, principalmente ali entre 2, 3, 4 anos. Então, a gente rolou essa conversa assim uns 5 meses antes de acontecer o processo. Então, 5 meses antes, eles já sabiam de todo o processo. Algumas pessoas no Instagram falavam, mas não é, tipo, a gente tá meio que fazendo eles sofrerem com muita antecedência. Não, que a gente não ficava falando disso toda hora, lembrando eles toda hora, a Bruna vai embora, a Bruna vai embora, aproveita que a Bruna vai embora. Em nenhum momento, a gente só abordou o assunto, explicando com bastante antecedência o que ia acontecer, quem era a pessoa que ia chegar e colocando vantagens na pessoa que ia chegar. Então, eu falei pra eles, por exemplo, várias vezes, mas vocês sabem que a nova au pair de vocês, ela vai dirigir, ela dirige muito bem, ela vai poder levar vocês na montanha, porque várias vezes eles tinham me pedido pra dirigir pra eles, as crianças tinham me pedido, e eu não tinha segurança, então nunca peguei o carro, e aí eu falei, quando vocês quiserem ir na montanha, vocês vão poder ir com ela, porque ela dirige, não sei o que. Então, desde o início, pelo menos o Kid mais velho, ele já tava super empolgado com a ideia de que ela dirige, de que a gente vai poder fazer várias atividades longe, e de carro, e não sei o que e tal. Então, a gente já foi colocando coisas, vantagens pra eles ficarem animados com a possibilidade dela chegar. Então, é claro, nem sempre isso vai ser possível, às vezes, né, vai ser o mesmo contrato, o mesmo tipo de coisa, mas se você puder achar alguma coisa, ou, sabe que fulana gosta do personagem tal, e ela sabe várias histórias sobre esse personagem, dá pra inventar alguma coisa que crie uma vantagem pra que a criança ache legal que vai ter uma nova pessoa e que essa pessoa vai trazer coisas diferentes, mas coisas legais também pra vida dela. Então, a gente fez essa transição, um primeiro assunto, aí uma vez por mês a gente fazia uma chamada de vídeo, então eles começaram a pegar alguma intimidade com ela, e aí na chamada de vídeo ela se esforçava bastante para poder entender minimamente e falar algumas coisas minimamente com eles, de fato eles, né, e aí algumas chamadas de vídeo eles nem queriam falar, algumas eles só ouviam, e aí depois eles começaram a falar um pouquinho mais, né, tipo, saber um pouco mais da vida dela, e ela começou a contar coisas interessantes, tipo, sabe que ontem eu fiz tal coisa, e aí eu fiz esse desenho, e aí mostrava o desenho, então começou a ter uma pequena ligação entre eles. Quando ela chegou, não era uma total desconhecida, então eu acho que faz muita diferença quando a gente tem uma transição tranquila, digamos assim, né, que as crianças já sabem, que não é uma surpresa, que a gente não tá fazendo nada em cima da hora, ou às pressas, eu tô saindo hoje e amanhã já chega outra pessoa. Então, sempre que possível fazer essa transição, nem sempre vai ser possível, a gente vai falar disso mais aqui pra frente do vídeo, mas se for possível, eu acho que dá pra fazer isso de maneira tranquila pras crianças. Enfim, quando ela chegou, a gente teve um primeiro momento que ela foi super agradável e ela trouxe brinquedinhos e desenhos pra eles fazerem, não sei o que. E aí eles começaram a ficar felizes de mostrar pra ela uma coisa ou outra e tal. E aí nos primeiros 15 dias a gente trabalhou juntas. Então eu fui mostrando pra eles terem um pouquinho de paciência com ela, pra eles explicarem, mas sempre fazendo algo que fosse bem
a alegria, sabe? Nossa, olha isso aqui, que legal, vamos mostrar pra ela como funciona, vamos mostrar pra ela como funciona, qual é o caminho pra gente ir até a escola, vamos mostrar pra ela, sempre fazendo disso tudo uma brincadeira, pra eles acharem legal fazer ela descobrir coisas, e ela também achar, começou a fazer eles descobrirem coisas. Então, olha, eu sei desenhar tal coisa, quer que eu desenhe? Aí ela ia lá e desenhava. Então começou a rolar essa troca legal entre eles, enquanto eu ainda estava aqui, e aí a gente fez refeições juntos, e aí eu tava sempre aqui, fizemos brincadeira juntos e não sei o que. Então a gente criou essa imagem de que ela é uma pessoa legal também, apesar de eles não terem essa ligação emocional ainda com ela. Aí aqui vem a questão, quando eu parei de trabalhar, realmente ela começou a fazer sozinha o trabalho, aí começou a rolar, acho que foi o momento que caiu a ficha de fato de que eu não ia mais ser babá deles. Porque até então, desde o início, mesmo que em alguns momentos a gente percebia que rolava alguma pequena rejeição, alguma coisa assim, não parecia que eles sabiam que de fato eu estava indo embora. Não parecia que eles tinham caído a ficha deles, sabe? Em nenhum momento ficaram tristes, nunca aconteceu isso. Porém, no momento em que ela apareceu de manhã e eu não apareci, foi o dia que foi difícil pra eles, né? De acordar, principalmente pro menorzinho. De acordar e não ter eu lá. E aí, tipo, ele começou a rejeitar bastante, ele chorava de manhã, ele gritava com ela falando, não quero sua ajuda pra me vestir, eu não quero... Então ele começou a ter essa rejeição assim mesmo, de não quero você, não quero sua ajuda. E aí a gente tomou duas atitudes. Primeiro, que era aceitar que ele vai ter essa rejeição e que não é pessoal, igual eu falei no início, porque se a gente toma tudo pro lado pessoal, a gente começa a lidar de uma maneira diferente. A gente quer, tipo, você vai me aceitar sim, que eu sou a sua babá e eu sou obrigada, tô aqui pra te ajudar e pronto. Ou então, fica aí sozinho então, não sei o quê. Então a gente aceitou e vamos lidar com essa emoção e ajudar ele também a entender e lidar com essa emoção. Então acho que não importa muito o que você faça, mas é como você faz. Qual é a sua intenção por trás dos atos? Porque qualquer intenção que você tiver, se você colocar amor e acolhimento nessa intenção, de falar, a maneira que ele tá usando pra reagir a isso, eu vou ajudar ele a entender e se expressar e saber que tá tudo bem se sentir assim, mas saber também que tem solução pra isso que ele tá sentindo. Então, a primeira vez, ela, ao invés de falar, tipo, você não quer me ajuda? Então eu vou deixar você ir sozinho, fecha a porta do quarto. Pronto, nunca mais você tem uma ligação de novo com essa criança. Então, obviamente, não é a melhor maneira. Ela só falou, olha, você tem a possibilidade que eu posso te ajudar. E isso ele meio que gritando, não querendo ouvir e tal. E ela, assim, eu posso te ajudar ou posso te deixar tranquilo, você se veste, se você precisar de ajuda, você me chama. E aí, não, eu não quero, não sei o que e tal. Eu não queria ouvir muito. Então ela saía, deixava ele se acalmar. E aí falava, se você precisar, você me chama. Eu tô aqui pra te ajudar e não sei o que e tal. E aí ele foi vendo, né, que tipo, tinha a possibilidade dele se vestir sozinho, mas que também ele não tava abandonado, que ele poderia ter ajuda. Então isso que eu acho que é muito importante, quando você quer dar a opção pra criança que, olha, você pode se vestir sozinho, não tem problema, se você demonstra que, olha, você tá sozinho, você tá abandonado, você não tem mais a sua babá, mas agora você tá abandonado sozinho, eu não vou mais te ajudar, porque você tá gritando comigo. Então aí vai piorar a situação ao invés de ajudar. É aquilo, não importa muito o que a gente faça, mas importa como, enquanto a gente fizer com acolhimento, vai funcionar para a criança, né? A gente vai, de fato, poder ajudar ele a lidar. Então, a primeira coisa foi isso, foi acolher, foi validar, foi falar, olha, você tem essas possibilidades, tá tudo bem você querer se vestir sozinho. E aí, em um momento, ela falou, por que você não quer me ajudar? Você preferia que fosse a Bruna? Não tem problema, a gente pode ligar pra ela. E, tipo, é claro que se não tem a possibilidade de ligar pra pessoa, você não vai sugerir isso. Mas uma das possibilidades é falar, você tá com saudade dela, você pode fazer uma chamada de vídeo com ela, você pode se sentir melhor assim. E mostrar pra criança que aquele sentimento que ele tá é um sentimento de saudade, sabe? De tipo, eu queria aquela pessoa aqui comigo. E às vezes a criança não consegue ter essa... Às vezes a pessoa não consegue, tipo, a criança não consegue ter essa sensibilidade de saber que isso que ele tá sentindo é isso, é saudade, é rejeição porque ele queria outra pessoa. Enfim, vocês vão ver que às vezes a voz tá dando uma embargada, porque é um assunto difícil pra mim, porque eu também estou apegada à criança, então imagina. Da mesma forma que foi difícil pra ele, e tá sendo difícil pra ele se adaptar com outra pessoa, se eu tiver, tipo, que cuidar de outra criança da mesma idade, eu provavelmente também faria muitas comparações, eu também ficaria muito
com rejeição, que aquela criança não me trata como me tratava a outra criança e eu não tenho o mesmo apego dessa criança. Então, acho que rola isso e é normal, rola com todo mundo, a gente só tem que ensinar eles a lidar melhor com essa explosão de sentimentos que chega. Então, em um momento foi validar os sentimentos, falar, isso que você tá sentindo é saudade, a gente pode ligar pra Bruna se for o caso. Mas hoje ela não tá aqui pra te ajudar, eu posso te ajudar ou você pode se vestir sozinho, o que você prefere? E aí hoje à noite talvez a gente possa visitar a Bruna, se você tiver com muita saudade, ou a gente pode convidar ela pra vir jantar com a gente, o que você acha? E um dos dias isso foi o que mais funcionou, ele se acalmou e ele percebeu realmente a Bruna. E aí falou, tudo bem, então a gente vai convidar a Bruna pra vir jantar hoje. Então, a gente lidou dessa forma. Então, às vezes, é aquilo. Às vezes, essa não é uma possibilidade porque, né, você parou de trabalhar, você já foi embora no dia seguinte. A criança não tem nem mais como se despedir de você. Então, acho que conforme foi passando os dias, ele foi vendo que ele podia ainda ter contato comigo, que ele podia vir aqui em casa, porque, né, não tô morando longe ainda, não fui embora da cidade, então ele podia vir aqui, aí ele veio uma vez me trazer salada do jardim, ele veio uma vez me trazer cereja do jardim, e aí ele veio uma vez me contar o que ele tinha visto um gatinho na rua. Então, esse momento que ele percebeu que ele não ia perder o contato comigo, que eu só não ia estar lá de manhã, mas que eu poderia, né, se ele me ligasse e tal, eu poderia estar ali, ele começou a perceber que, ok, tem uma nova pessoa aqui, mas ela não vai substituir o que eu sinto pela Bruna, só vai ser uma nova, enfim, uma nova babá em um novo contexto. Eu sei que, às vezes, a rejeição, né, e a violência, isso eu tô falando, óbvio, contei um pouco da experiência que a gente teve aqui com as minhas crianças que já são acostumadas com o Montessori, a disciplina positiva e o acolhimento das emoções, e, enfim, eles já estão acostumados, então pra gente não foi tão difícil. Com o passar dos dias ele foi aceitando mais, ele foi ficando um pouco mais de bom humor, fazendo uma ligação mais sentimental com ela. Com os outros dois maiores foi até bem mais fácil, eles se apegaram a ela mais rápido do que eu imaginava. Mas cada criança vai agir de uma forma. E pode ser que tenha crianças que a rejeição seja um pouco mais violenta, que eles gritem mais, ou que eles... E é importante a gente, de qualquer forma, não ter o posicionamento de eu vou te punir porque você tá gritando comigo, eu não vou te ajudar porque você tá gritando comigo, eu vou contar pra sua mãe e ela vai te punir porque você tá gritando comigo. É muito importante a gente não ter esse posicionamento, porque ao invés de tentar ajudar a criança a entender e se aproximar um pouco da criança, a gente acaba fazendo o processo inverso. A gente acaba se afastando, né, da criança e não conseguindo criar esse laço com ele. Então a nova au pair aqui, ela foi só mostrando pra eles como podia ser legal também, como ela podia ser legal, como ela podia fazer coisas diferentes. Então ela foi propondo coisas que eu não propunha, né, por exemplo, o negócio de carro, mas outras coisas também. De, sei lá, competição de natação, que eu não tinha nem fôlego pra fazer. Eu nadava com eles, assim, num contexto mais tranquilo. Então eles foram fazer uma competição de verdade de natação lá no lago e tal, que as crianças aprenderam a nadar melhor e ela sabia nadar muito bem. Então foi fazendo coisas mais legais que pudessem mostrar pra eles que ela é uma nova pessoa, que ela também tá trazendo coisas boas pra eles. Mas se você tá num contexto de uma violência mais explícita, eu acho que o seu comportamento ele tem que ser muito bem pensado, porque também você não pode aceitar toda a violência que vem da parte da criança, porque a criança se habitua que ela vai te tratar com violência e você vai agir da forma que ele quer. Mas ao mesmo tempo, se você tá naquele negócio de meio... se você tá numa situação meio passiva, assim, do tipo... eu também não vou aceitar o que você tá fazendo, então eu não vou te ajudar, eu não vou... E aí vocês acabam não conseguindo criar uma ligação. Então, acho que nesse caso, a posição que eu tomaria seria uma posição de ser firme em questão de falar, olha, eu tô aqui pra te ajudar, eu posso te ajudar se você quiser, mas eu também posso te deixar um tempo sozinho pra você se vestir sozinho, né, pra você fazer sozinho aquilo que você tá querendo fazer, não tem problema nenhum, se você precisar de mim, você me chama. Mas se você quiser, a gente pode fazer tal coisa, se você quiser, eu posso propor uma coisa nova, tipo, a gente pode fazer um bolo, você gosta de bolo? Ah, eu adoro bolo de chocolate, então se você quiser, a gente pode fazer um bolo junto, e a gente pode tentar achar uma coisa que os dois gostem, não sei, eu tentaria criar ligações com essa criança, mas sempre numa posição do tipo, eu estou aqui pra poder te ajudar, mas eu também posso dar o seu espaço se você quiser, também dependendo da idade da criança, né, porque quanto mais velha a criança, mais ela tende a entender esses processos e, enfim,
E aí, eu acho que em seguida eu já tentaria tomar uma atitude mais do tipo, eu posso te ajudar se você falar comigo gentilmente, porque senão também pra mim não é muito legal. Se você ficar cada vez gritando comigo quando você quiser alguma coisa ou quando você não quiser, pra mim não é muito bacana. Então eu tentaria tomar uma atitude mais assim, sabe? Do tipo, eu estou aqui, eu sou uma pessoa, eu entendo que você tem esses sentimentos e você tá lidando com eles. Mas eu também sou uma pessoa e eu também tô aqui, sabe? Se você gritar comigo, isso me machuca. Então colocar todos os sentimentos na mesa, acho que pode ser uma possibilidade. E aí explicar, dependendo da idade da criança, que olha, a gente pode fazer coisas com a antiga au pair, a gente pode ligar pra ela se você sentir muita saudade dela. E a partir daqui a gente pode tentar criar coisas que nós dois gostemos. E aí, sabe, tentar criar... Tipo, eu já vi au pairs sugerirem que eles leiam livros juntos. Aí a criança era um pouquinho mais velha, tinha uns 10 anos. Falou, olha, sabe a saga Harry Potter? Vamos ler aqui o primeiro livro e aí a gente discute sobre isso. Talvez a gente consiga encontrar uma coisa que a gente goste em comum. E aí tentar, talvez, pela conversa em si, achar uma coisa que combine com a criança. Mas aí, o que é o grande desafio dessa vida de au pair é que muitas vezes você chega e você não fala ainda muito bem a língua. Então é por isso que eu sempre falo, quando você vai fazer uma transição dessa, você precisa estudar o máximo que você puder pra você ter pelo menos um pouco de vocabulário pra ter esse tipo de diálogo, porque aí não adianta se a criança te rejeita e você não consegue devolver com palavras, com ensinamentos, com acolhimento, com incentivo, com trocas, né? Tipo, olha, vamos fazer essa coisa aqui juntos? Talvez você goste e a gente possa ser amigo. Você gostaria de ser meu amigo? Olha, eu sei fazer bolo. Meus amigos, eles adoram meu bolo. Então, sei lá, sabe? Fazer uma situação do tipo, eu tô aqui pra ser a sua amiga. Eu sou a pessoa responsável por você, mas eu também posso ser uma figura legal. Eu posso ser uma amiga sua e a gente pode brincar e a gente pode fazer alguma coisa que seja bacana. Sempre que eu vou tomar uma decisão em relação às crianças, eu sempre respiro e penso em várias coisas em relação a isso. Tipo, não é pessoal, ele tá lidando com as emoções dele, eu também tenho as minhas emoções, mas eu sou o adulto da relação, então não posso simplesmente despejar minha frustração na criança, despejar que eu cheguei aqui achando que eu ia ser acolhida de braços abertos e a criança não tá sabendo me acolher de braços abertos porque ele não tá sabendo nem lidar com os sentimentos que ele tem em relação a outra au pair, né? Então, primeiro de tudo, respirar e ser a adulta responsável, pensante da relação, que a criança não tá fazendo isso contra você pessoalmente, que você não tá sendo incapaz ou rejeitada porque é você, só porque existe uma ligação emocional, enfim, e tudo que eu já expliquei ali no vídeo. E aí, em seguida, eu penso, como eu quero lidar com isso? Eu quero acolher, eu quero ensinar alguma coisa, ou eu quero punir essa criança? Porque cada vez que a gente toma uma decisão, a gente pode ensinar ou punir. E essa é a grande diferença, né, daquela castigo ou consequência. Eu já falei sobre isso em alguns lugares. Basicamente, pra uma mesma coisa, a gente pode ter um castigo ou a gente pode ter uma consequência e depende muito do contexto. As duas coisas se misturam muito. Então, tem um vídeo maravilhoso da Isa Minatel que ela fala sobre isso. Eu vou deixar na descrição aqui, no primeiro link dessa descrição. Vai ser esse vídeo sobre castigo e consequência, que ela fala muito sobre isso, o acolhimento das emoções, e ensinar que existem consequências em relação àquilo. Eu acho que a gente pode até trazer essas consequências pra cá. Então, se a criança só faz te tratar mal, aí você fala, olha, hoje eu não vou te ajudar porque você só fez gritar comigo e, tipo, eu não acho que isso seja legal. Quando eu vou falar com você, eu peço gentilmente. Então, se você precisar de ajuda, eu estou aqui pra você, mas aí você me pede com gentileza também. E aí você tem a consequência de que hoje eu não vou te ajudar. E aí você não ajuda a criança, entendeu? Mas é diferente de você querer punir no sentido de vou te deixar aí sozinho, vai ficar aí sozinho, fecha a porta do quarto, deixa no escuro, não sei o quê. Então a punição é diferente. Você nem explicou pra criança, ela só tá tendo um castigo ali que não vai ficar no iPad, vai ficar sozinho, não vai não sei o quê. E nem sabe o que ele deve fazer no lugar de não gritar. Porque às vezes pra gente é muito óbvio, né? Tipo, você gritou comigo, vai ficar de castigo. E a gente não explicou pra criança, olha, talvez da próxima vez você possa tentar me explicar sem gritar, você possa tentar ser um pouco mais gentil. Isso sempre funcionou com as minhas crianças no sentido de quando um gritava com o outro,
né, entre eles, eu falava, talvez funcione melhor se a gente tentar explicar pra ele, porque seu irmão, ele fez assim porque talvez ele não sabia. Que tal a gente tentar explicar pra ele gentilmente como faz da maneira correta? E aí o irmão, na hora, ele já tinha outra posição, ele já fazia assim, nossa, sabe, do tipo, talvez ele realmente não saiba. Aí ele já vinha, tá vendo aqui? Quando você fizer isso, você faz tal. E aí o irmão ensinava, ao invés de falar, você fez tudo errado, você é burro, não sei o quê. Então a gente sempre tem que tomar essa decisão do qual vai ser a nossa posição em relação à criança. A gente vai ensinar, a gente vai acolher, ou a gente vai punir, né? Ou a gente vai gritar, ou a gente vai agir com a mesma violência que a gente tá recebendo. Que aí não faz sentido se a gente é o adulto, né? Enfim, e aí a gente pode ter outras coisas, tipo, tem a caixinha da emoção. E aí tem outro vídeo da Isa Minatel que eles falam sobre isso, também vou deixar no segundo link, que é pra ensinar a criança como agir com as emoções, sem que ela tenha que verbalizar, sem que ela tenha que falar, nossa, estou com saudade de fulano, estou me sentindo sozinho, estou precisando de um abraço. Claro, isso vai funcionar melhor dependendo da idade da criança, mas no geral vai funcionar melhor com crianças um pouco menores, mas pode ser também uma possibilidade. Olha, não sei se você não tá conseguindo lidar bem com as suas emoções e tal, então eu criei aqui algumas possibilidades. Quando você não souber como se expressar, você pode talvez olhar aqui e me dizer se hoje você quer minha ajuda, por exemplo, quando tá muito difícil de manhã. Vou criar aqui essa caixinha, você pode me dizer, quando você não quiser me ajuda, você bota esse bonequinho aqui na porta e aí eu não te ajudo, você pode se vestir sozinho. Quando você quiser a minha ajuda, você bota esse bonequinho aqui sorrindo, que aí eu posso entrar aqui e vir te ajudar a escolher sua roupa de manhã, ou vir te ajudar, sei lá, a se vestir. Então, você é que decide, eu tô aqui por você, mas você pode decidir. E aí, se você escolher que precisa da minha ajuda, que quer que eu venha aqui e tal, eu preciso que você seja gentil comigo, porque eu também não quero chegar aqui de manhã e ser recebida com grito. Então, se for pra você gritar, você já bota o bonequinho aqui, que aí eu nem entro no seu quarto, deixo você tranquilo. Então, a gente mostra pra criança que existe um respeito por parte do adulto, existe respeito, que o adulto tá ali, olha, eu tô aqui por você, mas se você não quiser, tá tudo bem. E acho que é muito importante a gente, né, refletir sobre essas coisas. Enfim, acho que esse vídeo já ficou muito longo. Essas são alguns dos insights que eu tive quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre o processo que a gente fez aqui com a nova au pair, sobre o processo que algumas amigas minhas passaram também com rejeição em relação a isso. E acho que quanto melhor você, adulto, lida com isso, a criança vai lidar com isso também. E com o tempo, vocês vão se adaptando, porque é uma nova adaptação pra você que acabou de chegar e também pra criança que tá acostumada com uma coisa e vai, né, de repente, do dia pra noite tá com uma nova pessoa, uma outra vibe, enfim, outro tudo. É isso, espero que tenha ficado claro. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram. Beijo!